Olá, gente! Meu nome é Marislene Brito, sou professora de Química e hoje nós vamos trabalhar assim um conteúdo legal da Frente 2, que é a Química Orgânica do pré-vestibular, especificamente a aula 5 da apostila de vocês, tá? Preparei um material legal para a gente interagir e trabalharmos o conteúdo. Você que está em casa, pegue um tempinho, um horário para você estudar, fazer as questões e, nesse período de quarentena, conseguir ter uma boa produtividade, tá bom? Juntos a gente vai além, tá bom? Vamos lá, vamos começar. A aula 5, ela trabalha a nomenclatura dos compostos orgânicos. E os compostos orgânicos, de um modo geral, eles têm uma regra, onde o nome do composto é dividido em 3 partes: prefixo, infixo e sufixo. A primeira parte, que é o prefixo, indica quantos carbonos a cadeia tem. Os prefixos MET, um carbono, ET 2, PROP 3, BUT 4, PENT 5, EX 6, EPT 7, OCT 8, 9 non, 10 DEC, 1 DEC é 11 e DODEC 12. Passado isso aí, eu acho demais esticar a baladeira sem necessidade. Até 12 está de bom tamanho para a gente, para as provas que a gente está, mesmo nesse período de quarentena, não paramos de nos preparar, tá? A parte do meio do nome, que a gente chama de infixo, me diz o tipo de ligação que nós vamos encontrar entre os carbonos. Se for só ligação simples, a gente usa o AN. Se tiver dupla, uma dupla, a gente usa o EN. E se tiver tripla, a gente usa IN. O final do nome do composto orgânico a gente chama de sufixo, que me diz a função orgânica ao qual o composto pertence. São muitas funções. Nós vamos passear por algumas delas ao longo dos nossos encontros, das nossas aulas virtuais. Se for hidrocarboneto, termina por O, metano, etano, butano, penteno, benzeno. Se for álcool, termina por ol, metanol, etanol, propanol. Aldeído termina por al, etanal, propanal, butanal, cetona por ona. E não se preocupe que a gente vai função a função, revisando, estudando, trabalhando, e eu diria que todos os nossos encontros serão muito ricos, né? Eu escolhi inicialmente a função hidrocarboneto. E os hidrocarbonetos, eles se dividem em alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e aromáticos. Se você viu minha aula ao vivo na terça-feira passada, eu fiz assim uma breve revisão das principais funções, o reconhecimento das principais funções, e a gente aprendeu ou revisou ou reaprendeu o reconhecimento de hidrocarbonetos. Hoje, de maneira direcionada, nomenclatura. O hidrocarboneto mais simples que nós temos é o metano. Perceba a construção do nome. MET, porque ele só tem um carbono. AN, porque ele só tem ligações simples. E O, porque ele é hidrocarboneto. Se eu tiver um alcano aqui embaixo, no canto esquerdo, com 2 carbonos, ET, ligação simples AN, hidrocarboneto O, etano. Com 3 carbonos, propano. Com 4 carbonos, butano. Mas se a gente tem alcanos de cadeias mais sofisticadas, que são cadeias mais ramificadas, aí nós vamos trabalhar o exercício, a aplicação das regras de nomenclatura de compostos de cadeia ramificada. Primeira regra, a gente precisa reconhecer a cadeia principal. Qual é o primeiro critério para reconhecimento? Ela tem que ser a maior possível, aquela que contém o maior número de carbonos, tá? E tentativa e erro. Se eu escolho a cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, memoriza, 10 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ou seja, a cadeia principal é a que contém 10 e não a que contém 9 carbonos, tá? Eu vou aqui destacar os carbonos da cadeia principal. Essa forma de representar a estrutura dos compostos orgânicos, que é a forma mais condensada que a gente tem, ela não expõe carbono, ela não explicita hidrogênio. A gente é que sabe que em cada ponta tem carbono,
e que para completar as 4 ligações covalentes que o carbono faz, você coloca os hidrogênios necessários, tá? Então, ó, a cadeia principal é a cadeia linear. O segundo passo, nós vamos numerar os carbonos da cadeia principal. E a regra de numeração exige que a gente atribua os menores números possíveis a tudo. Claro que esse tudo tem prioridades, tá? Se tiver um grupo funcional, tem prioridade maior em receber os menores números. Se tiver insaturação, que a gente vai já ver exemplo, se tiver ramificação, no caso, só tem ramificação. Então, se eu começar a numerar da direita para a esquerda, primeiro, segundo, terceiro, no 4º carbono, nós temos uma ramificação, cujo nome desta ramificação se chama etil. Etil. Se eu começar a numerar da esquerda para a direita, primeiro, segundo, terceiro, 4º carbono, nós temos uma outra ramificação, cujo nome desta ramificação se chama metil. Então, percebam que empatou 1, 2, 3, 4, temos uma ramificação. 1, 2, 3, 4, temos outra ramificação. Quando empatar, de qualquer lado você numera e você vai ter os mesmos números, só que para diferentes ramificações. Qual é o critério de desempate? A primeira letra do nome da ramificação. Nós usamos a ordem alfabética segundo a recomendação da IUPAC. Etil começa pela letra E, metil começa pela letra M. Qual é a letra menor no alfabeto? A letra E. E a numeração da cadeia vai começar da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Como é que fica o nome desse composto? Primeiro, você organiza as ramificações em ordem alfabética. A gente escreve primeiro a ramificação etil e onde ela está? No 4º carbono, 4 etil. Depois a gente vai para outra letra no alfabeto, que é a letra M. E onde ela está? Onde o metil está? No carbono 7. Então, como é que fica o nome do composto? 4 etil, 7 metil e o nome da cadeia principal. Se você perceber aqui embaixo, o nome da cadeia principal são 10 carbonos DEC, ligações simples entre carbonos AN e hidrocarboneto O. Lembrando que números se separam de letras por hífen e números se separam de números por vírgula. Então, vai ficar 4 etil, 7 metil e o nome da cadeia principal, que se chama decano. Nesse próximo exemplo, eu vou pegar o apagador não está aqui e eu precisaria apagar um pouquinho. Nesse próximo exemplo, que também nós temos um alcano de cadeia ramificada, tá bom? Obrigada. Um alcano de cadeia ramificada, nós temos uma outra situação. Cada exemplo tem uma finalidade específica que eu quero mostrar a vocês a aplicação das regras, né? A cadeia principal eu tenho que escolher, lembrando que ela precisa ser a maior possível. Tentativa e erro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Memoriza aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a nossa cadeia principal é a linear. Segundo passo, numeração da cadeia principal, que nesse caso é essa cadeiazinha aqui linear. E a numeração precisa atribuir os menores números possíveis a tudo. Então, se eu começo a numerar da direita, primeiro, conta comigo, carbono 1, 2, 3, 4. Nós vamos ter a ramificação que se chama etil, no carbono 4. Se eu começo a numerar da esquerda para a direita, primeiro, segundo, terceiro carbono. E no terceiro carbono, nós vamos encontrar duas ramificações iguais aqui, e o nome de cada uma se chama metil. Ou seja, qual é o critério que eu devo usar?
o E da ordem alfabética receber número menor do que o M? Não, gente, não está empatado. Não está empatado. Se eu começar a numerar a cadeia principal da direita, 1, 2, 3, 4, a ramificação só vai aparecer no carbono 4. Se eu começar a numerar da esquerda, 1, 2, 3, já tem ramificação no carbono 3. Então não se aplica aqui ordem alfabética porque não está empatado. E a regra é muito clara. Eu devo atribuir os menores números possíveis a tudo, no caso, as ramificações. E a nossa cadeia principal começa a numeração da esquerda para a direita, 5, 6, 7 e 8. Agora, na hora de construir o nome, a ordem alfabética, ela precisa ser respeitada. E nós vamos ter aqui no nome, no carbono 5, é etil. Olha a ordem alfabética. Aí nós temos 2 metis. No carbono 3 temos metil, no carbono 3 outro metil. Então, Marislene, eu preciso colocar os 2 números 3? Sim. Eu não faço as regras, eu só repasso as regras para vocês que estão me vendo, tá? E aqui, ó, 3,3. Lembrando que eu disse que números são separados por vírgulas e números e letras são separados por hífens. Como são 2 metis, você tem que usar o prefixo di, dimetil, e termina com o nome da cadeia principal. 8 carbonos, oct, ligações simples a N, hidrocarboneto O. E a nomenclatura do composto fica 5-etil, 3,3-dimetil, octano. Olha que legal, tá? Já este próximo exemplo, ainda com alcanos de cadeia ramificada, primeiro passo, novamente, vou bater na tecla, isso é treino, tentativa e erro, reconhecer a cadeia principal, a maior possível. Então, se eu tiver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, não esquece. Qual seria outra possibilidade? Essa aqui está muito curtinha, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muito pequena. Se a gente fizer subindo, quantos carbonos dão? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 carbonos foi a maior que a gente conseguiu. E a nossa cadeia principal é a cadeia linear. Olhando para a estrutura, já dá para a gente perceber de qual lado a gente começa a numerar para que todas as ramificações recebam os menores números possíveis. Se eu começar da direita, primeiro, segundo, terceiro, quarto carbono, eu tenho uma, mas no quinto eu já tenho outra ramificação. Se eu começar da esquerda, primeiro, segundo, terceiro, quarto carbono, eu tenho uma ramificação, mas eu não tenho nada no quinto. Então, tem um número maior, uma quantidade maior de ramificações do lado direito. E nós vamos começar a numerar da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aqui é um 8. E 11, está aqui o carbono 11. Lembrando que 11, o prefixo é dec, tá? E o nome da cadeia principal, decano, dec 11, AN ligações simples, hidrocarboneto termina por O. Mas eu preciso reconhecer as ramificações que estão penduradas na cadeia principal. Esta ramificação que está no carbono 4 é a ramificação mais popular da química orgânica, que é o metil. Aqui no carbono 4, CH2, CH2, CH3, qual é o prefixo de 3? Prop. Ramificação termina por il. O nome desta ramificação se chama propil. Eu poderia, opcionalmente, usar a letra N, N-propil. E se eu for usar a letra N, o N não usa para desempate na ordem alfabética, porque a gente só usa para desempate na ordem alfabética quando o nome da ramificação tem hífen, o que vier depois do hífen. Mas aqui eu vou tirar o N, já que ele é opcional, eu posso deixar sem o N. E a ramificação no carbono 8, CH2, CH3, qual é o prefixo de 2 carbonos? Et. Et. Então, o nome desta ramificação aqui, ela se chama etil. Etil.
Na hora de construir, respeite a ordem alfabética. Primeiro a letra E, depois a letra M e por último a letra P, antes do nome da cadeia principal. E a nomenclatura desse composto vai ficar 8-etil, olha o E, depois o M, 4-metil, depois o P, 5-propil e o nome da cadeia principal, 1-decano. Muito legal porque parece um jogo de encaixe, parece um jogo de montar, parece uma brincadeira, um legozinho de cada parte indica alguma coisa e eu vou montando até construir o nome do composto orgânico, tá bom? Nós temos ainda, nos alcanos de cadeia ramificada, esta situação em que vamos juntos reconhecer a cadeia principal, lembrando a maior possível. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Memoriza aí para mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Empatou. Empatou. Quando empatar, o critério para desempate é escolher a mais ramificada, aquela que apresenta o maior número de ramificações possível. Então, caso eu escolha a cadeia linear como sendo a principal, quantas ramificações estão penduradas? 1, 2 e 3. Se eu escolho a cadeia que é o formatozinho meio que Z para baixo, quantas ramificações a gente tem penduradas? 1, 2 e 3. Empatou. Então, tanto faz. Escolher a linear, escolher esse Zzinho aqui para baixo, que a nomenclatura não vai mudar, vai ser a mesma. Para facilitar a nossa vida, bora escolher a linear, tá bom? Tudo bem. Aí nós vamos na nossa cadeia principal e escolher de qual lado a gente vai conseguir numerar, lembrando os menores números possíveis a tudo, tá? E que no momento de desempate a gente usa a ordem alfabética. Então, 1, 2, 3, 4, temos uma ramificação. E esta ramificação não é a primeira vez que ela aparece, não. Ela apareceu no exemplo anterior. Esta ramificação, ela se chama propil, onde a letra N, ela é opcional, ela pode ou não ser colocada no nome. Mas esta ramificaçãozinha aqui, onde nós temos também 3 carbonos, o prefixo de 3 é prop. Essa ramificação, ela também se chama propil, mas ela não é o N-propil. Esse carbonozinho aqui, ela é uma ramificação que se pendura na cadeia principal pelo carbono do meio. Eu posso chamar essa ramificação de sec-propil, mas a mais usada é a denominação isopropil. E nesse caso, como o nome da ramificação não tem hífen, nós vamos usar a primeira letra do nome da ramificação, já que não tem hífen, tá bom? Quando tem hífen, não usamos a letra que vem antes do hífen, nós usamos a letra que vem depois do hífen. E esta última ramificação, que também já apareceu outras vezes nos exemplos anteriores, começa com a letra E e ela se chama etil, tá bom? Então, na hora de escolher a numeração, bora ver se dá diferença nas distâncias das extremidades. 1, 2, 3, 4. No carbono 4, temos uma ramificação. 1, 2, 3. Opa! Se começarmos da esquerda, teremos números menores. Então, a gente começa a numerar da esquerda para a direita. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Na hora de montarmos o nome, respeitando a ordem alfabética, primeiro a letra E do etil, 3-etil. Depois a letra I do isopropil, 5-isopropil. E termina pela letra P do propil, que é, no caso, 7-propil.
e encerra com o nome da cadeia principal, que tem 10 carbonos DEC, ligações simples AN, hidrocarboneto O. O nome do composto fica 3-etil, 5-isopropil, 7-propil-decano. Esta aula, ela vai ficar gravada, você pode assistir, reassistir, quantas vezes você achar que deve, para você fixar, para você fundamentar o aprendizado nesse assunto que a gente está trabalhando, tá bom? Eu mastigo bem direitinho para poder a gente aprender da melhor maneira possível. Temos ainda os hidrocarbonetos que apresentam dupla, que nós classificamos como alcenos. Lembrando, no primeiro slide que a gente conversou, que o infixo EN, ele é indicativo da presença de dupla. E nós temos o alceno mais simples, que é o eteno. 2 carbonos ET, ligação dupla em, hidrocarboneto O. Só que eu coloquei aqui a nomenclatura usual do eteno, que se chama etileno. No nosso próximo encontro, eu estou trabalhando hoje, trabalhando neste nosso encontro, a aula 5. Mas no momento seguinte, nós vamos trabalhar a aula 6, tá? A gente vai liberando os vídeos, liberando as filmagens pausadamente. E na aula 6, nós iremos trabalhar as aplicações dos principais hidrocarbonetos. Não perca a aula, vai estar muito legal, tá certo? Temos ainda com 3 carbonos. E com 3 carbonos, prop, a dupla E, hidrocarboneto O, propeno, cujo nome usual se chama propileno. Só que agora nós temos um alceno de cadeia um pouquinho maior, ramificada, e a gente precisa aplicar as regras. A cadeia principal, quando tiver dupla, a dupla precisa pertencer à cadeia principal. Isso é regra. Então, eu sei que a nossa cadeia principal, ó, vai ser essa linear. Aí, Marislene, se eu começar a numerar da esquerda, primeiro, no segundo carbono, nós temos a famosíssima ramificação que se chama metil. Mas se a gente começar a numerar da direita, no segundo carbono nós temos a dupla. E aí, qual das duas coisas que estão na estrutura eu preciso atribuir menor número? A insaturação. As insaturações têm prioridade sobre as ramificações em relação a receber os menores números possíveis. E a numeração, aí não tem o que discutir. Ela vai começar da extremidade mais perto da dupla, porque ela ganha da ramificação. 2, 3, 4 e 5. Então, onde sempre começando pela ramificação e terminando pelo nome da cadeia principal. Onde o metil está? No carbono 4. 4-metil. Aí você conclui com o nome da cadeia principal. São 5 carbonos, o prefixo é pente. No segundo carbono nós encontramos a dupla. Olha a dupla no segundo carbono. E todo hidrocarboneto termina por O. Professora, a dupla está entre os carbonos 2 e 3. Eu não poderia botar aqui 3? Não, não poderia. A dupla vai ficar entre 2 números. Considere sempre o menor. Ela está entre o 2 e o 3, ela é considerada do 2, tá? Nós temos ainda os hidrocarbonetos insaturados que não tem só uma dupla, tem 2 e daqui a pouco até mais de 2 duplas na cadeia. A gente percebe que essas duplas elas estão bem simétricas. Primeiro, segundo carbono eu tenho dupla, primeiro, segundo eu também tenho dupla, então tanto faz começarmos a numerar da direita ou da esquerda, isso não vai mudar o nome do composto. Então, se eu começar da direita, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto carbono, eu sei que 6 carbonos, o prefixo é ex. Nosso sonho é sermos hexacampeões, né? Ex. Aí eu preciso dizer onde as duplas estão. Lembra que eu falei que tem que ser sempre o menor número? Está entre o 2 e o 3, ela é do 2. Está entre o 4 e o 5, ela é do 4. Então, 6 carbonos ex, nos carbonos 2 e 4, 2 duplas. Uma é em, 2 di, em. Então, eu tenho que botar o di para dizer que são 2 e tenho que localizar as 2 duplas ligações. E todo hidrocarboneto termina por O.
X24, dieno. Se você está pegando o jeito nessa nossa aula de nomenclatura de hidrocarbonetos, aula 5 da apostila 2 de vocês, também de maneira bem simétrica, essa estrutura, tanto faz começar numerada à direita, começar numerada à esquerda. Vou começar aqui do meu lado direito, que está mais perto, né, do meu braço. Então, 2, 3, 4, 5 e 6. Constrói comigo. Qual é o prefixo de 6 carbonos? X. Eu estou fingindo que eu estou escutando a voz de vocês, tá? X. Depois o infixo que diz as insaturações. São 3 duplas. 3 é tri. Então eu sei que tem que ser tri-en, mas eu preciso localizar as duplas. Onde elas estão? Uma no carbono 1, a outra no 3 e a outra no 5. E hidrocarboneto termina por O. X135, trieno, ok? Quando nós temos os alcinos, o infixo in, ele é indicativo da presença de tripla ligação. Olha lá, 2 carbonos, o prefixo é et, a tripla in, hidrocarboneto O, etino. Nomenclatura comercial usual, acetileno. Aí, 3 carbonos, prop, a tripla in, hidrocarboneto O, propino, certo? Só que aqui, minha preocupação era a gente construir nome de estrutura abreviada, de modo que eu acreditaria, não sei, eu imaginei que alguém achasse que aqui só tinha 2 carbonos, que o carbono da tripla seria esse da ponta, que o outro carbono da tripla seria o da ponta, e não, gente. Quando a gente tem tripla ligação, em cada extremidade da tripla, nós temos os carbonos da tripla. Só que aqui tem carbono também, é um CH3, aqui tem carbono também, é um CH3. Então, essa estruturazinha bem condensada, abreviada, tem 4 carbonos, gente. 4 é but, a tripla é in, hidrocarboneto O, butino. Mas eu preciso localizar a dupla. Numerada à direita ou da esquerda, tanto faz, ela está bem no meio, mas eu preciso localizar a dupla. Então, se eu começar aqui, 1, 2, 3 e 4, onde a dupla está? No segundo carbono. Lembrando que entre os 2 números, ela está sempre no menor. E o nome do composto? 4 carbonos but, no segundo a tripla in, hidrocarboneto O. Temos ainda a nomenclatura de hidrocarbonetos com tripla, só que com 2 triplas, tá bom? Então, quantos carbonos vocês estão vendo aí? 4? 3? 5. Nós temos 1, 2, 3, 4 e 5. 5. Eu preciso localizar as triplas. Está simétrico? Número de um lado ou do outro? Tanto faz. Carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Qual é o prefixo de 5? Pente. A localização das triplas, uma no carbono 1 e a outra no 4, 1,4. 2 triplas de 1. Repete o I? Sim, repete o I. Hidrocarboneto termina por O. Então, pente, 1,4 de ino. Temos ainda, neste caso, 3 triplas ligações. Eu fico imaginando se eu tivesse a língua presa, ia ser um trava-língua danado agora, tá? 3 triplas ligações. Então, nesse caso, olha aqui os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Numera de qualquer lado, as triplas estão posicionadas de maneira bem simétrica. Carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Constrói comigo o nome. Prefixo, infixo e sufixo. Qual é o prefixo de 6? X. Uma tripla in, 2 di-in, 3 tri-in. Mas eu preciso localizá-las, uma no carbono 1, outra no carbono 3 e outra no carbono 5. Então, nós temos X135 tri-ino. Temos hidrocarbonetos que possam ter dupla e tripla, ao mesmo tempo, na mesma cadeia. E nesse caso, a dupla, ela tem prioridade.
em receber números menores do que a tripla. Não pense que tripla, por ter 3 ligações, ela pesa mais, ela tem um peso maior na regra de prioridade do que a dupla. Não, não. Eu repito o que eu já disse antes, não faço as regras, eu repasso as regras a vocês. Então, a dupla tem prioridade sobre a tripla. E a nossa numeração começa da extremidade mais perto da dupla. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, bem aqui tem o quinto e aqui tem o sexto carbono. Então, qual é o prefixo de 6? X. Você respeita a dupla ser escrita primeiro na nomenclatura e depois a tripla. E localizando cada insaturação. Então, 6 carbonos, X. No primeiro carbono, a dupla, 1N. No quinto carbono, a tripla, 5,1. Hidrocarboneto termina por O. Neste caso, ainda com hidrocarbonetos insaturados, lembrando que a dupla tem prioridade sobre a tripla em receber os menores números possíveis. Então, em cada pontinha, eu vou colocar carbono e que aqui nas extremidades da tripla tem carbono também. O lado que eu devo começar a numerar, mais perto da dupla. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Prefixo de 8, oct. Depois você escreve as duplas que estão nos carbonos 2 e 4, 2,4 di, porque são duas duplas, e, que é indicativo da dupla. No carbono 6, a tripla 6,1 e hidrocarboneto termina por O. Então, oct, 8 carbonos, 2,4 di em. Nos carbonos 2 e 4, as duas duplas, 6,1 no carbono 6, a tripla, hidrocarboneto termina por O. Os compostos que apresentam cadeia fechada, a nomenclatura agora só fica mais fácil. A gente vai acumulando conhecimento, conhecendo as regras. Eu tenho uma cadeia fechada com uma ramificação que nós sabemos muito bem que o nome desta ramificação se chama metil. Enquanto tiver só uma ramificação, não preciso localizar, tá? Então, nós temos aqui o metil pendurado nessa cadeia fechada. A cadeia fechada, ela tem que ter a palavrazinha ciclo para indicar que a cadeia é fechada. 3 carbonos prop, ligações simples AN, hidrocarboneto O. Metil, ciclopropano. Sem o metil, seria somente o ciclopropano. Se eu tiver, aqui no caso, se eu não tiver os 2 metis, aí é o ciclo, qual é o prefixo de 6? Hex, ciclohexano. Só que eu tenho 2 metis pendurados no ciclohexano. Como muitos de vocês já conhecem regras de nomenclatura, poderiam achar que a gente poderia usar ortometipara. Não, não. Ortometipara é exclusivamente usada para o benzeno. Não é usada para cicloalcano. E aqui eu sou obrigada a numerar. Se aqui for o carbono 1, que tem que ser o carbono que já tem ramificação, eu vou pela menor distância até o próximo carbono que tem ramificação. Então, nós teríamos os 2 metis nos carbonos 1 e 2. Mas, Marislene, se eu tivesse começado a numerar de cima, não tem problema. Você iria pela menor distância até a próxima ramificação e os metis continuariam nos carbonos 1 e 2, não iria mudar o nome. E a nomenclatura desse composto vai ficar 1,2 de metil, que são 2, ciclo, porque a cadeia é fechada, X, porque são 6 carbonos, AN, ligação simples, hidrocarboneto O, 2 de metil, ciclohexano. Agora, neste caso, eu preciso numerar para localizar as ramificações. A ordem alfabética, sim, você que está me assistindo, vai ser usada e vai ser respeitada como critério de prioridade para atribuir os menores números. Então, esta ramificação aqui, ela começa com a letra E, ela é o etil. Esta ramificação aqui, ela começa com a letra M, metil.
E o número 1 tem que ser da menor letra na ordem alfabética. E aqui o 2, 3 e 4. Como fica o nome desse composto? 1 etil, respeita a ordem alfabética, 2 metil, 2 metil e o nome da cadeia fechada, ciclo, 4 carbonos but, ligação em simples AN, hidrocarboneto O. 1 etil, 2 metil, ciclobutano. Quando a gente trabalha a nomenclatura dos cicloalcenos, tem umas regrinhas que a gente tem que ter muito cuidado, tá? Primeiro, eu preciso numerar a dupla prioritariamente com os menores números possíveis. Isso é um fato. Mas eu não posso numerar uma cadeia fechada insaturada com ramificação, de modo que, se eu coloco o número 1 aqui, o número 2, o carbono 2, obrigatoriamente, ele tem que ser o da outra extremidade da dupla. Aqui tem que ser o 2. Aí, do jeito que eu fiz aqui, isso vai gerar um problema. Por quê? Porque a dupla está no 1, mas eu sou obrigada a girar no sentido horário, 1, 2, 3 e 4, e olhem que número a ramificação ficou, no 4. Se eu numero a partir da dupla, mas do carbono de baixo, a dupla continua no 1. A outra extremidade da dupla está aqui. Aí eu sou obrigada a girar no sentido anti-horário, 3 e 4, e a ramificação não ficou mais no carbono 4, ficou no 3. Então a numeração correta é começando na dupla, de baixo para cima, tá? E o nome desse composto vai ficar 3-metil ciclobuteno. Cadeia fechada ciclo, 4 carbonos but, a dupla em hidrocarboneto O. Neste próximo exemplo, eu tenho 2 duplas nessa cadeia fechada e prioritariamente as duplas recebem números menores, certo? Para que as 2 duplas recebam números menores, olha lá, você está vendo que tem uma dupla aqui, a outra dupla aqui. Entre elas, se eu for no sentido anti-horário, eu só encontro uma ligação simples. Mas se eu for no sentido horário, eu vou encontrar 2 ligações simples. Então, a distância é maior. E eu tenho que atribuir os menores números com maior prioridade às duplas e não à ramificação. Então, vou começar a numerar do carbono da dupla, no sentido de ir pela menor distância até a próxima dupla, 2, 3, 4, e o metil, tadinho, ficou no carbono 5, que é o maior número possível. Mas paciência, ele não era a nossa prioridade em receber números menores, e sim as 2 duplas. E o nome do composto vai ficar 5-metil, a cadeia fechada ciclo, 5 carbonos pente, preciso localizar as 2 duplas, lembrando que elas vão estar entre 2 números, mas é sempre do menor, no 1 e no 3, di-en, hidrocarboneto O. 5-metil, ciclopente, 1,3 di-en. Neste próximo exemplo dos cicloalcenos, nós precisamos começar a numerar da dupla. Só que as 2 duplas, elas estão simetricamente distribuídas ao longo da cadeia. Então, tanto faz numerar da dupla da direita ou da esquerda, mas de modo que o metil receba os menores números. E a gente vai começar a numerar de baixo, porque o carbono 2 é o da outra extremidade da dupla, deixando o metil no carbono 3 e seguindo aqui no sentido anti-horário, 4, 5 e 6. A construção do nome, 3-metil, a cadeia cíclica fechada, ciclo, 6 carbonos ex. As duplas estão nos carbonos 1 e 4, 1,4 di-en, hidrocarboneto termina por O. Neste último exemplo de cadeia cíclica com dupla, fora as aromáticas, as 2 duplas permanecem em posições simétricas na cadeia fechada, mas lembrando que aqui em cima eu tenho uma ramificação que começa com a letra E, etil. Embaixo eu tenho uma ramificação que começa com a letra M, metil. Qual prioritariamente recebe número menor? O E, ordem alfabética. E vamos começar a numerar de baixo para cima, porque o E do etil recebe números menores do que o M do metil.
E na ordem escrita em ordem alfabética vai ficar 3-etil, 6-metil, a cadeia é fechada, ciclo, 6 carbonos, hex, as duplas estão nos carbonos 1 e 4, 2 duplas de en, hidrocarboneto O, 3-etil, 6-metil, ciclo, hex, 1,4 de en, ok? A última parte envolve a nomenclatura dos compostos aromáticos. E os compostos aromáticos, eles apresentam uma nomenclatura que não pega prefixo, infixo e sufixo na cadeia fechada. Esse cara é benzeno e só benzeno é o nome que a gente pode atribuir a ele, tá? O que tiver pendurado no benzeno, aqui é a nomenclatura usando regra da IUPAC, mas assim, algumas pessoas acabam não achando correto porque, como o benzeno ele tem ressonância, que é a deslocalização das ligações pi, nas duplas ligações, localizar o que está deslocalizado seria uma certa incoerência. Então, se eu aplicasse as regras de nomenclatura, o nome do benzeno seria ciclo, cadeia fechada, hex, 6 carbonos, começa a numerar de qualquer dupla, poderia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos carbonos 1, 3, 5, 1, 3, 5, as 3 duplas, trien, hidrocarboneto O. Mas repito, o nome usado que nós vamos encontrar em prova, sem dúvida, será benzeno. Se a gente tiver o benzeno com ramificação pendurada nele, essa ramificação ela é o metil, o nome é simplesmente metilbenzeno. Mas o metilbenzeno ele tem uma nomenclatura usual, comercial, que se chama tolueno, que é uma nomenclatura bastante conhecida também para o metilbenzeno. Temos ainda 2 metis pendurados no benzeno. Eu posso numerar, aqui pode ser, lembrando que aqui eu posso substituir essas bolinhas, essas duplas pela bolinha, indicando a ressonância. As duplas não são localizadas. E estes 2 metis, eles estariam em posições 1 e 2 dessa cadeia fechada. E a gente poderia chamar de 1,2 de metilbenzeno. Se eles estivessem em posições 1, 2, 3, 1,3 de metilbenzeno. Se eles estiverem em posições 1, 2, 3, 4, a gente chama 1,4 de metilbenzeno. Só que nós podemos trocar os números 1 e 2 por orto, 1 e 3 por meta, 1 e 4 por para, ficando orto de metilbenzeno, meta de metilbenzeno e para de metilbenzeno, respectivamente. Mas a gente poderia fazer a nomenclatura derivada do tolueno. Eu vou cobrir esse CH3. Isso não é o tolueno? Na posição 2 do tolueno, aqui seria 1, aqui o 2, nós temos o metil. Ou seja, podemos falar 2-metiltolueno, podemos falar 3-metiltolueno, podemos falar 4-metiltolueno. Lembrando que a gente pode substituir 1 e 2 por orto, 1 e 3 por meta, 1 e 4 por para. Então, ao invés de ser 2-metiltolueno, ortometiltolueno, metametiltolueno, que seria na posição 3, e para-metiltolueno na posição 4, né? A última nomenclatura para o dimetilbenzeno, ortodimetilbenzeno, metadimetilbenzeno, paradimetilbenzeno, é chileno, que é o nome comercial, ortochileno, metachileno e parachileno. A última classe, aliás, é o penúltimo, né? Nós temos aqui, na hora de numerar, lembrando que essa ramificação começa com a letra E, é o etil, esta ramificação começa com a letra M, que é o metil, e aqui nós vamos ter primeiro o E. Por que eu não estou colocando na outra extremidade da dupla? Porque o benzeno, gente, ele é diferente das cadeias dos ciclenos. Essas duplas não estão paradas, elas não estão congeladas, elas estão ressonantes, elas estão deslocalizadas. Então, quando você for numerar o benzeno, você numera seguindo a ordem alfabética, prioritariamente, e vá pela menor distância até a próxima ramificação. Então, nós temos do etil, o 2, o M do metil.
e vai ficar um etil, 2-metilbenzeno. Mas eu posso substituir os números 1 e 2 por orto. E nós teríamos o orto, etil, metilbenzeno, respeitando a ordem alfabética. Primeiro o E, depois o N. Mas eu também posso fazer derivado do tolueno. Olha o CH3 ligado ao benzeno, que é o tolueno. E na posição orto do tolueno encontramos um etil, ortoetil, tolueno. Temos, por fim, o naftaleno. De benzeno, não inventem, não é de benzeno, é naftaleno. 2 anéis aromáticos juntos condensados. E o naftaleno, ele é a substância da naftalina, aquela bolinha branca que a gente usa para traça, tá? Ele sublima, mas aí na aula 6 a gente vai conversar sobre isso. E o naftaleno, ele não tem posições orto, meta e para, ele tem posições alfa e beta. As posições de cima e de baixo são chamadas posições alfa. E as posições laterais, elas são chamadas de posições beta. Então, quando a gente tem aqui, no caso, tá? Alguma coisa pendurada em alguma posição beta do naftaleno, e nós temos o etil, beta-etil, naftaleno. Se a gente tiver alguma coisa pendurada em qualquer posição alfa, que no caso temos o metil, nós temos aqui o alfa-metil naftaleno. Olha a quantidade, o volume de informação, a quantidade de exemplos que nós fizemos juntos. Agora, cabe a você fazer exercício, resolver questão que estão disponibilizadas no material da apostila da gente, tá? Um grande abraço e a gente volta na aula 6 para conversar sobre as aplicações dos hidrocarbonetos, ok?